Olá, tudo bem? É isso aí, gente. Hoje estamos aqui para uma aula bem tranquila, né? Para vocês descansarem um pouco aí. Muita matéria, muito trabalho. Vocês andam reclamando muito. Então vai lá. Hoje vamos falar sobre tipologia geral dos recursos, tratando especificamente de alguns princípios aí voltados aos recursos. Claro, se fôssemos falar efetivamente sobre recursos, né? Na verdade, ia ser uma aula bem cansativa, uma aula longa, né, tratando de recurso a recurso. Mas esse não é o objetivo do curso, né? O curso de vocês é um curso técnico, né? O interesse é passar uma base para vocês do ordenamento jurídico pátrio, da legislação, né? E mais aprofundado vai ser o estudo quando vocês ingressarem no curso superior, que eu creio que todos vocês ingressarão, serão bem-sucedidos na área jurídica. Então eu vou tratar aqui vocês com aspectos básicos, né, dos recursos, né, para ter uma ideia. Claro que no dia a dia de um escritório, de uma empresa, onde estiverem trabalhando, com certeza, né, irão ajudar na confecção de peças mais simples, como aquelas que nós passamos na aula anterior, né, pedido de liberdade provisória, relaxamento de prisão em flagrante e, é claro, com a prática, né, vão se aprofundar nos recursos também, mas é uma matéria mais técnica, né, requer um conhecimento mais apurado da legislação e da doutrina e da jurisprudência, né, então o que será passado aqui, uma aula mais curta, é sobre a base dessa matéria de recursos. Primeiro, né, devemos definir o que é recurso. Recurso é um direito, né? É um direito concedido à parte dentro de uma relação processual de se insurgir, de combater uma decisão que lhe foi desfavorável, pedindo que uma instância superior reveja aquela decisão, alterando-a parcialmente ou totalmente. É isso. Às vezes você quer que apenas uma parte da decisão seja revista. Às vezes você quer a absolvição quando foi condenado. Então você pede a reforma total. Mas às vezes você reconhece que é culpado e pede apenas, por exemplo, a redução da pena ou a conversão em outra medida que não seja a prisão. Então você quer a reforma parcial daquela decisão. O recurso, minha gente, saindo até um pouco da natureza jurídica, nós podemos fundamentar na ideia de que o ser humano é falho, né? Então todos podem falhar, né? O mais inteligente, o mais sábio, o juiz, ele pode falhar lá na sua decisão. Então você quer que uma instância superior, né, formado nesse caso por mais 3 juízes em regra, que reveja aquela decisão para ver que foi tomada de forma acertada e decorre da possibilidade de falha do ser humano. O direito de recurso, né, nós falamos nas aulas iniciais sobre o direito de ação, né? O Estado avocou para si, né, o poder de condenar, né, de julgar. Então você tem um direito de cobrar do Estado essa atuação. É o chamado direito constitucional de ação, né? A inafastabilidade do direito de ação. E o direito de recurso, ele, digamos assim, é uma continuidade, um desdobramento desse direito de ação que se inicia lá com a petição inicial, por exemplo, a queixa-crime nos crimes de ação privada e a denúncia nos crimes de ação pública. O recurso, ele é uma continuidade desse direito de ação. O recurso, gente, se vê em várias situações administrativas, né? Tudo as pessoas gostam de recorrer, tudo gosta de recorrer. Está na cabeça do ser humano de que ele não se contenta com a decisão, ele quer que outra pessoa fale que ele não tem razão mesmo. Isso é normal, né? O pessoal toma qualquer penalidade, multa de trânsito, vou recorrer, mesmo sabendo que está errado às vezes, né? Vai e recorre, né? E eu não sei se já começou com vocês que são do curso de serviço jurídico, né? Muitos parentes vão solicitar os préstimos de vocês, né? Primos, tios, cunhados, sogros, sogra,
né? E inclusive a minha sogra já me procurou um caso de multa de trânsito lá em Ferraz de Vasconcelos, era 40 por hora, ela passou a 55 por hora e ela falou, eu quero recorrer, sabendo que tinha passado. Eu falei, tá bom, daí que eu vou analisar. Então eu analisei lá o auto de infração e vi que a foto da placa não dá para identificar direito lá, estava meio borrado. Então eu recorri com base naquilo, né? Uma falha administrativa. E o recurso foi provido e a multa foi cancelada. Ou seja, né, houve um erro, houve uma falha do órgão autuador ali, né, que foi passível de recurso, né, e um órgão superior avaliou e falou, realmente deve ser anulada por causa disso. Então isso aí é próprio ser humano, né? Na relação doméstica, isso aí é o exemplo, é o básico, né? O filho pede uma coisa para o pai e o pai fala não. Por que não? Porque não, quem manda aqui sou eu. Aí tá bom. Aí quando a mãe chega, ele vai, mãe, eu pedi isso, pai não deixou, mas eu queria tanto, né? Não, tudo bem, pode dar, mas por quê? Porque é o duplo grau de jurisdição. Quem manda é a mãe. Todo mundo sabe disso. Não adianta recorrer disso daí. Recorre-se e ganha. Ou então ela revê a decisão. O pai dá uma coisa e depois a mãe fala, não, isso aí não pode. E revoga aquela decisão. Não tem discussão. É o direito de recorrer. Nós vamos falar agora especificamente aqui de alguns princípios aplicáveis ao processo penal. O primeiro, né, é o princípio do duplo grau de jurisdição. Há uma discussão aí doutrinária, jurisprudencial, mas que tem cabimento de que esse princípio ele não vem de forma expressa na Constituição Federal, né? É conhecido como princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, mas não está previsto de forma explícita. Por exemplo, um artigo, um inciso falando que é um princípio, que é uma obrigatoriedade, mas decorre de uma interpretação sistemática da Constituição Federal. Por quê? Eu coloquei para vocês no material, depois vocês lêem, capítulo 3, título 4 da Constituição Federal trata do Poder Judiciário. É importante que vocês leiam, eu não tinha falado isso daí ainda, eu falhei com vocês. Tem que, não falei não porque está tempo ainda, o curso não acabou. Então tem que ler esse título aí, título 4 do capítulo 3º da Constituição Federal sobre a estrutura do Poder Judiciário, né? Eu acho que o outro professor talvez até já tenha pedido para vocês lerem isso daí. Então se não leu, vá ler, aproveite aí a quarentena e vá ler a Constituição Federal. É um ótimo passatempo. Então leia. Lá você lendo, você vai ver que tem a estrutura do Poder Judiciário, né? STF, STJ e por aí vai, falando de todos os tribunais. E lá fala a competência dos tribunais para apreciar os recursos, né, do órgão imediatamente inferior, né? Então, por essa interpretação, dá para se extrair a presença do princípio do duplo grau de jurisdição, porque a Constituição Federal prevê a possibilidade, o dever dos tribunais apreciarem os recursos interpostos dos órgãos inferiores. Decorre daí. E decorre também da interpretação do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, que diz lá, vocês vão ler também, né, que os direitos concedidos ao cidadão não são só aqueles que estão explícitos na Constituição Federal, são aqueles que decorrem da sua interpretação, da adesão do Brasil a tratados internacionais. Então tem vários tratados internacionais que o Brasil aderiu, né, concedendo alguns direitos, né, e esses direitos eles fazem parte dos direitos fundamentais dos brasileiros. E o princípio do duplo grau de jurisdição, gente, vem previsto de forma expressa no famoso, naquele que nós já tratamos, Pacto de São José da Costa Rica. Esse pacto aí revolucionou o ordenamento jurídico das nações que aderiram ao seu teor. Então lá fala do direito da parte em recorrer das decisões dos tribunais penais. Então se o Brasil aderiu, então consequentemente é um princípio constitucional garantido ao cidadão brasileiro. Em seguida vem um segundo princípio, é o princípio da voluntariedade, né? É um recurso simples, ou seja, o recurso, a parte não é obrigada a ingressar com recurso, né?
Veja, o direito de defesa ao advogado, lá nós falamos que é obrigado a defesa. Se a parte não tiver sendo bem defendida, né, nós falamos isso daí em aula, que o juiz pode destituir aquele advogado, colocar outro, que aquele advogado lá é um mala, não sabe fazer nada, o juiz coloca outro. Mas aqui, gente, diz o artigo 574, vocês vão ler, que a parte não é obrigada a recorrer, ela pode aceitar a decisão e não recorrer e fica por isso mesmo. Aí nós temos também o princípio da unirrecorribilidade, ou seja, só cabe um recurso de cada decisão. Você não pode falar, aqui, não sei, vou entrar com recurso em sentido estrito, vou entrar com apelação, vou entrar com um monte de coisa aqui. Não pode, é um recurso só para cada decisão, para não causar confusão. Princípio simples. Aí nós temos também o princípio da fungibilidade recursal. Fungibilidade, aceitar um recurso ao invés do outro, né? Desde que não tenha um erro grosseiro, né, gente? Há muita confusão depois de vocês continuarem nos estudos aí, né, na área jurídica, for para a faculdade, vocês veem que há uma certa confusão, às vezes, em interposição de recurso em sentido estrito e recurso de apelação, né? As pessoas se confundem um pouco, tanto que no exame da ordem, né, a prova que vocês vão fazer, quando for pegar a carteira da OAB, aparece muito esses dois recursos aí, sentido estrito, apelação, é uma pegadinha, né? Então, às vezes, a parte está em dúvida, uma dúvida razoável, às vezes até uma dúvida na jurisprudência. Então, admite-se que o juiz pega aquele recurso e aceite como se fosse o outro, né, para não prejudicar a parte, desde que não haja má fé da pessoa, né, uma coisa que está clara lá. Não tem dúvida que aquele recurso, se ele entrou, o outro não pode. Mas se não houver esse erro grosseiro, essa má-fá, admite o recurso e não vai ter prejuízo nenhum à apreciação do direito da parte. Aí nós temos outro recurso muito importante, artigo 617 do Código de Processo Penal, gente. É o princípio da vedação, da reformatio impégius. O que é impégius? Em prejuízo ao réu. O que eu quero dizer com isso? O réu foi condenado, né? E só ele recorreu da decisão. Porque o Ministério Público, mesmo quando o réu é condenado, ele pode recorrer também? Quando o professor, não estou entendendo isso daí, ele ganhou, o cara foi condenado, ele vai recorrer. Vai recorrer. Por quê? Porque ele quer que uma pena maior, né? A pena foi só de 50 chibatadas, ele quer 100 chibatadas, né? Brincando. Ele quer que aumente a pena da pessoa. Então ele pode recorrer também. Né? Ganhou 2 anos, ele quer que condene a 3 anos, ou a pena máxima. Mas às vezes o Ministério Público ele se satisfaz, ele não recorre, só a defesa recorre. Aí podia acontecer, chegam lá no tribunal, o tribunal pega lá a sentença do juiz e fala, pô, isso aqui você perdeu o recurso, perdeu o Playboy, e ainda assim, eu vou aumentar a sua pena. Quem mandou recorrer? Eu vou aumentar. Não pode. A lei veta isso daí. Se só a defesa recorrer, às vezes aconteceu até um erro lá do juiz mesmo, que era para ser maior, mas o tribunal não pode. É sempre, gente, o benefício em favor do réu. Nesses casos de privação de liberdade, existe essa regra daí. Então não pode. Agora, se ambos recorrem, a defesa recorreu, o Ministério Público recorreu também, né, aí sim pode prejudicar a pena do réu, pode aumentar a pena do réu, ele pode ser ali, pode sim ser uma reformatio império, ele nega provimento ao recurso do réu e dá provimento ao recurso do MP, né, da acusação, e aumenta a pena. Há uma discussão aí, eu nem coloquei para vocês no material, é da reformatio in melius. É só quando o Ministério Público recorre. Né, a defesa não recorre, o Ministério Público recorre, por exemplo, para aumentar a defesa, e o tribunal ele fala, não, que além de não aumentar, eu vou diminuir a pena que foi concedida pelo juiz de primeiro grau. Há uma discussão aí se pode ou não, mas há um entendimento de que pode, sempre em benefício do réu. Se houve um erro lá na fixação da pena, o tribunal ele pode rever isso daí, né, e diminuir a pena e melhorar a pena do réu. É isso, gente. Um vídeo curtozinho, né, para vocês, né, apreciarem aí essa matéria espetacular, tipologia dos recursos, os princípios gerais aplicados à tipologia dos recursos, né, e espero que aproveitem, né, e se aprofundem lendo os textos de lei que nós colocamos no material para que vocês ampliem os seus conhecimentos e depois esteja aqui dando aula para mim. Tchau!